Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook. Olá, meu amigo e minha amiga do YouTube. Olá, meu irmão em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Agora 10 horas e 1 minuto do dia 22 de dezembro de 2021, o ano está terminando, o Natal está chegando. Sobre o Natal falamos um pouquinho semana passada, na transmissão da semana passada. Quem quiser pode dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, mas hoje o tema é outro, meus irmãos. Então, mais uma vez, cumprimentando a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Meus queridos, hoje live de número 99, um número bem legal. Semana que vem vamos fazer a transmissão de número 100, se Deus quiser. Então estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouquinho das coisas de Deus, falarmos um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus, mediante a sua graça e a sua permissão. Então, meus queridos, o tema proposto hoje é: fujamos da hipocrisia religiosa. Nos afastamos, deixemos a hipocrisia religiosa. E vamos falar um pouquinho aqui da hipocrisia religiosa. Então, o significado da palavra hipocrisia, a maioria das pessoas conhece. Basicamente, sim, num conceito popular e livre, é tu fazeres alguma coisa e pregar que os outros façam outras coisas. É não agir conforme tu fala. Praticamente é isso. Religião aqui, ou religiosa, na hipocrisia religiosa, é o sistema religioso que está aí ao nosso redor. Em nenhum momento podemos confundir religião com ser crente no Evangelho de Cristo, como ser igreja de Cristo. Uma coisa é a religião, é o sistema humano das coisas, outra coisa é aqueles que têm Cristo no coração verdadeiramente. Então temos que fazer essa distinção. Dito isso, meus irmãos, assim, o que me fez levar a fazer essa transmissão aí, e várias outras pessoas até comentaram. Há dias atrás, faleceu em um trágico acidente uma cantora muito famosa. Eu pessoalmente não conhecia muito do trabalho dela, não é meu estilo de música, não conheço muito, mas ela era bem conhecida. E alguns cristãos, entre aspas, do sistema religioso, principalmente os evangélicos, disseram: olha, a fulana morreu tragicamente, mas não se salvou, porque cantava música romântica. Esse foi o julgamento de alguns cristãos muito famosos aí, muito famosos mesmo, bem conhecidos, cristãos, mais uma vez, entre aspas, né? Então, primeira coisa, meus irmãos, nesse fato, nesse julgamento, quem somos nós para julgar se alguém foi salvo ou não? Falaremos um pouquinho mais adiante. Outra coisa, meus queridos, quer dizer agora que cantar música romântica é um pecado mortal e nos afasta de Deus terminantemente. Será? Será que é isso mesmo, meus irmãos? Quem canta música romântica canta sobre o amor, em teoria, pelo menos isso. O amor e todo o amor provém de Deus. O amor é a parte mais divina que nós temos nos nossos corpos carnais e mortais. É a parte mais divina que tem, é a sementinha de Deus em nós. O amor floresce até nas pessoas que não creem em Deus, até nas pessoas que não têm Cristo no coração. Os descrentes, os ateus amam porque é a porção de Deus que está ali. Então, meus irmãos, cantar música romântica, por favor, agora é pecado de morte
pecado de perdição cantar música romântica. Vamos julgar menos, meus queridos. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Vamos julgar menos. Amados, ame-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Então, primeira constatação aqui, meus irmãos, o amor provém de Deus, e esse julgamento, vamos dizer assim, que fizeram dessa cantora famosa, que até inclusive me fez abordar esse tema, esse julgamento é pífio, meus irmãos, é coisas do sistema humano, do sistema religioso, é coisa da hipocrisia religiosa, da qual devemos fugir. Repetindo, até o ateu, até o descrente em Deus ama, porque Deus colocou no nosso DNA a sua parte, o seu DNA, que é o amor, é a manifestação de Deus em nós, é amar o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, seja que tipo de amor. Essa é a parte divina que nós temos em Deus, de Deus, aliás. Então, meus queridos, a religião ou o sistema religioso adora julgar. Julgam tudo, julgam os hábitos dos outros, julgam as pessoas, mas, desculpa, no entanto, eles não julgam a si mesmo, e aí começa a manifestação da sua hipocrisia. Tudo no outro, tudo nos outros está errado, está desconforme, não agrada a Deus, mas neles mesmos tudo está certo. Quer um exemplo? Como o sistema funciona? Os outros estão errados, mas o dízimo está certo, e nós já falamos aqui inúmeras vezes, o dízimo não tem base bíblica nenhuma, zero. Os seus rituais estão certos, os outros estão errados. Tudo que eles fazem ali, pastor a mulher, músicas enfatizando o homem não a Cristo, rituais, congregar em prédios, em templos, casamentos religiosos, toda essa baboseira que tem aí, falar em línguas estranhas, toda essa baboseira, que não tem base bíblica nenhuma, é tudo certinho, mas os outros estão errados. Vamos julgar os outros. E a si mesmo, por que não julgam? Eis a hipocrisia. Vamos julgar uma cantora famosa que morreu num acidente de avião, porque ela cantava música romântica e foi condenada ao inferno. Mas nós aqui estamos todos bem, aqui dentro está tudo certinho, nós agimos conforme a Bíblia. Eis a hipocrisia, meus irmãos. Continuando, esses julgamentos são hipócritas, meus irmãos, esses julgamentos são hipócritas. E falando de hipocrisia, o Senhor Jesus, lá nos 4 evangelhos, nos relatos dos 4 evangelhos, ele usou de mansidão nas palavras. Nós acompanharmos lá, o Senhor Jesus sempre foi calmo, foi manso a proferir os seus ensinamentos, a proferir as suas palavras. Pouquíssimas vezes o Senhor Jesus levantou o tom de voz. Pouquíssimas vezes nós vemos relatos do Senhor Jesus levantando o tom de voz, mas um desses momentos foi justamente quanto à hipocrisia do povo judeu, a hipocrisia dos fariseus que reinavam naquela época. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, do 1 ao 3. Eis a hipocrisia.
pregar alguma coisa aos outros e não fazer aquilo que você mesmo prega. A hipocrisia religiosa de hoje, meus irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Mateus 23:15. Ai dos fariseus hipócritas, traduzindo para os dias de hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, ai dos religiosos hipócritas. Vou repetir, vou falar mais perto da câmera. Ai dos religiosos hipócritas. Então, meus irmãos, esse sistema religioso, ele acusa tudo, todos de tudo. Homossexuais, então, nossa senhora, eles têm uma alergia aos homossexuais, ao homossexualismo, ao casamento gay. Eles adoram acusar, tudo para eles, nos outros está errado, neles não há nada errado. Irmãos, não sejamos assim, não sejamos, isso não é o Evangelho do Senhor, isso não é a mensagem que o Senhor Jesus nos deixou, não, muito pelo contrário. Será que é nosso papel acusar? Será que é nosso papel acusar o nosso irmão, seja cristão ou seja não cristão? Será? E ouvindo uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. Então nós já temos um acusador, e o papel de acusar é desse que é descrito aqui em Apocalipse, é de Satanás. Este é o acusador, este que tem o papel de nos acusar perante Deus dia e noite. Então, se é papel de Satanás, não é nosso papel. Não sejamos hipócritas, ficar acusando os outros, meus irmãos. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. Não sejamos acusadores, não sejamos motivos de intriga, não sejamos intrigantes com os nossos irmãos, meus queridos. Você quer ser intrigante? Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não queríeis. Que de alguma maneira haja pendências, inveja, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. 2 Coríntios 12:20. Paulo exortando a não praticarmos essas coisas, meus irmãos. E aqui vai um detalhe muito importante, meu irmão. Peço que você que está assistindo ou vai assistir, esse é um discernimento muito importante que o cristão tem que ter. Então, se nós não acusamos, se não é nosso papel acusar o pecador, nós devemos ser condescendentes com o pecado? Não, 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 não. Nós devemos abominar o pecado, mas amar o pecador. O pecado nós julgamos, o ato, a obra, a doutrina, a pessoa nós não julgamos, jamais. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8:7. Uma passagem bem conhecida, meus irmãos e meus queridos. Uma passagem da mulher adúltera que ia ser apedrejada. É bem conhecida essa passagem de João 8:7. No entanto, muitos esquecem.
Infelizmente, muitos esquecem. O sistema religioso e sua hipocrisia passa longe dessa passagem bíblica, meus irmãos. Vamos julgar? Não, não vamos julgar. Vamos julgar o pecado, não os pecadores. Olha o que aconteceu depois. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. Isso está em João 8, do 10 ao 11. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus disse? Ele também não condenou a pecadora, mas ele disse um detalhezinho importantíssimo no final da frase: vai-te e não peques mais, fuja do pecado, porque o Senhor Jesus era Deus, era perfeito, ele não poderia concordar com o pecado, mas ele amava o pecador, meus irmãos. Então, julguemos, pois, os pecados, as doutrinas, os hábitos, mas não as pessoas, meus irmãos. Isso é o Evangelho, isso é um discernimento que nós temos que ter. Boas obras não produzem salvos, mas salvos produzem boas obras, meus irmãos. Uma passagem bem conhecida também, que deliberadamente é esquecida por muitos, é essa. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que estava ao seu lado. Jejuo 2 vezes da semana e dou os dízimos de tudo quando possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, do 9 ao 14. Outra passagem bem conhecida. Então, só para contextualizar, meus amigos, o publicano nada mais era que um cobrador de impostos, alguém do povo judeu que cobrava imposto para Roma. Era uma pessoa muito odiada, era uma pessoa não quista, não benquista pelo povo judeu, justamente porque ele representava a opressão romana naquele contexto. Então o publicano se justificou e desceu do monte justificado, o fariseu não, por causa da sua hipocrisia. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, vou falar uma coisinha bem ao pé do seu ouvido, meu irmão, bem ao pé de nós todos. Se nós não nos julgamos pecadores, se você que está aí do outro lado, que está assistindo ou vai assistir, não se julga um pecador miserável, Jesus Cristo não veio por você. Não. Ele veio para aqueles que são pecadores. Pela graça de Deus, para esses pecadores, através da obra perfeita de Cristo, alcançarem a salvação eterna. Então, meu irmão, o primeiríssimo passo para a conversão ao Evangelho é nós termos a conscientização que nós somos
pecadores, miseráveis, falidos. Sem essa conscientização, não há evangelho na nossa vida, não há Cristo na nossa vida. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Isso está em Marcos 2,17, meus irmãos. Então todos nós somos pecadores, absolutamente todos. Então, se você em algum momento acha que não é pecador, a obra de Cristo não é para você. Você tem que crer em outra coisa, em outra crendice, em outra religião, qualquer coisa. Se você não se julga um pecador, a obra de Cristo não é para você. Isso é muito importante, meus irmãos. E a cantora que nós falamos lá no início da transmissão, será que ela morreu salva ou não? Será que ela foi condenada? Porque o sistema religioso condenou-a. Os homens a condenaram por cantar música romântica. Mas, mesmo que ela não conhecesse a Cristo, se faltasse alguns momentos, se no momento da queda do avião, ela, porventura, o Espírito Santo encontrou-a e ela se converteu a Cristo, ela morreu salva. Então é muito difícil esse julgamento de quem vai se salvar e quem não vai. Isso é desígnio de Deus, meus irmãos. Não é nosso definirmos quem alcançou graça eterna, quem alcançou salvação eterna, ou quem encontrou condenação eterna. Não é nosso papel, nós não temos essa capacidade em nenhum momento. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos conclamou a isso, em nenhum momento. Então, um exemplo, meus irmãos, que eu vou dar. Um famoso ladrão e homicida, autor de vários homicídios, de vários roubos, foi condenado à morte. Você acha que ele foi condenado teve condenação eterna ou salvação eterna? Todos, praticamente, ou quase todos, ou boa parte, vai dizer que sim, ele teve condenação eterna. Imagina, um ladrão, um homicida que matava outras pessoas, condenação eterna no céu. Será? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe sim o Senhor Jesus, e disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, do 39 ao 43. Portanto, meus irmãos, eis um ladrão, eis um homicida, que faltando poucos momentos, talvez poucos minutos para a sua morte terrena, alcançou a graça da salvação por Cristo. Inclusive é o primeiro relato de alguém que morreu salvo em Cristo na Bíblia. Não foi um fariseu, não foi um religioso, não foi alguém que se achava melhor que os outros. O primeiro salvo em Cristo foi um ladrão e um homicida. Será que as pessoas não conseguem tirar lição disso aqui, dessa passagem? Por que será que o Senhor nosso Deus escolheu justamente um ladrão e homicida para ser o primeiro salvo em Cristo, e não um bonzinho, um fariseu, um religioso com sua hipocrisia? Irmãos, o Evangelho está aqui, ele é claro, a mensagem que ele quer nos transmitir é clara. Vamos usar o nosso discernimento e receber essa mensagem, que essa mensagem
penetre em nossos corações e nossas mentes, meus irmãos. É isso que o Evangelho trata. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e não acusadores de outros, e não hipócritas. Ok, meus queridos? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Somos pecadores e alcançamos graça pela redenção que há em Cristo Jesus. A imensurável graça de Deus. Não tem como medir a graça de Deus. Nós somos pecadores, nós merecíamos a condenação eterna, nós nascemos aqui assim, nós pecamos a vida toda, mas Deus, no seu profundo amor, na sua imensurável graça, nos achou e nos resgatou e nos adotou para filho pela obra de Cristo, nos prometendo e nos garantindo a salvação eterna. Eis o Evangelho do Senhor Jesus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nele vivamos. 1 João 4:9. O amor de Deus para conosco, acabei de falar. Então, meus irmãos, esquecemos os julgamentos pessoais e podemos julgar sim o pecado. Eu não tenho nada contra o fumante, eu tenho contra o fumo. Eu não tenho nada contra o consumo exagerado. Eu não tenho nada contra pessoas que consomem exageradamente bebidas alcoólicas, mas eu tenho contra o álcool e os vícios que ele produz, e assim por diante, meus irmãos. Então nós somos conclamados a julgar as doutrinas, os hábitos, os pecados, jamais as pessoas, jamais o indivíduo, meus irmãos. Então é isso que nós devemos fazer, refletindo, repetindo, aliás, o que está em 1 Coríntios 14:29. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Não é julgar os profetas que estão falando, é julgar o que eles estão falando, as suas doutrinas. Então, meus queridos, 10 horas e 28 minutos, eu vou finalizar agora de uma maneira um pouquinho diferente. Então, aproveitando o final do ano em que nós buscamos renovar as nossas energias, em que nós buscamos sempre sermos pessoas melhores, projetando o ano que virá, nos livrarmos dos nossos maus comportamentos, todo aquele clima que envolve o final do ano. Aproveitemos então para adotar isso, para nos auto-julgar e esquecermos um pouco da hipocrisia, principalmente a hipocrisia que vem das religiões e do sistema religioso. Então, para finalizar mesmo, meus irmãos, eu deixo aqui 4 passagens consecutivamente, vou lê-las, que trazem mensagens muito edificantes justamente para o assunto de hoje, para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que os ouvem. Efésios 4:29. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso está em Salmo 32:5. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver qualquer queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis.
E tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. Colossenses 3, do 12 ao 15. E a última para finalizar: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes sedes uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Efésios 4, do 31 ao 32. Com essas 4 passagens aqui, meus irmãos, eu estou encerrando a transmissão de hoje, agradecendo muito as pessoas que assistiram. Tem alguns comentários aqui da Regiane, não pude responder na hora ali, mas agradeço demais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, desejando um Feliz Natal a vocês e às suas famílias, aos seus amigos, muita saúde, muita paz, muita alegria, muito Senhor Jesus, muito Evangelho de Cristo em vossos corações. Lembrando aos irmãos, eu fiz essa transmissão ao vivo, esse vídeo fica no meu perfil no Facebook, quem é meu amigo lá pode olhar. Daqui a pouquinho eu colocarei ele no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, na íntegra, sem edições. Do jeito que eu fiz o vídeo estará lá no YouTube. Eu já tenho 99 vídeos lá, falando humildemente um pouquinho da palavra de Deus, com vários temas. Então, se você quiser, procure lá. Muito obrigado, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia a todos. Tchau.